Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Apostasia Pod. Eu sou Tony Lima e nós vamos falar hoje sobre algumas coisas bastante interessantes, né? Nós temos aí algumas citações de profetas do mormonismo que, no meu modo de ver, são bastante interessantes e revelam muitas coisas. Eu vou falar de uma citação proferida pelo profeta Kimball na conferência de outubro de 1976. E é justamente esse o tema do nosso episódio hoje, né? Como profetas chamados por Deus ensinam doutrinas falsas. A citação de Kimball diz o seguinte: outros assuntos. Por quê? Porque ele veio falando nessa parte da conferência sobre várias coisas. Começou com pornografia e foi falando sobre sacerdócio, enfim. Ele fala sobre várias coisas nessa parte da sessão da conferência. E ele chega nesse ponto referente a isso, né? Doutrina falsa. E ele fala o seguinte: outro assunto. Esperamos que vocês que ensinam nas diversas organizações, seja nos camping ou nossas capelas, sempre ensinem a verdade ortodoxa. Alertamos contra a disseminação de doutrinas que não estejam de acordo com as escrituras e que supostamente foram ensinadas por algumas das autoridades gerais de gerações passadas. Tal é, por exemplo, a teoria de Adão-Deus. Denunciamos esta teoria e esperamos que todos estejam alertados contra esta e outras doutrinas falsas. Olha aí, que bacana, né? Você vê um profeta chamado por Deus dizer que os outros profetas do passado não foram inspirados porque ensinaram doutrinas falsas. Ele não fala diretamente somente profeta, né? Ele dá uma generalizada, porque ele fala que autoridades gerais de gerações passadas, né, pregaram essas apostasias ou supostas apostasias, né? Eu não sei o que ele está querendo fazer, tirando a credibilidade da história da substituição, porque essa doutrina que ele apresenta como exemplo foi ensinada por mais de 100 anos dentro da igreja mórmon, né? E de repente passa a ser uma doutrina falsa. E aí, se nós formos dar uma pincelada, eu não vou entrar em detalhes, mas quando nós damos uma pincelada, essa é a palavra mais interessante, o que nós encontramos, né? Nós encontramos vários ensinamentos e doutrinas da igreja mórmon dentro desse contexto que deixaram de ser doutrina e passaram a ser uma doutrina falsa, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma bem interessante de Joseph Smith, né? Joseph Smith, ele fez o anúncio, inclusive quem tem acesso ao Joseph Smith Papers pode ler de maneira clara e aberta Joseph Smith falando que Jesus Cristo iria voltar à Terra no ano de 1890. Ou seja, a segunda vinda aconteceria em 1890. Opa, parece que isso aí é uma doutrina falsa também, né? Porque não aconteceu. Mas essa doutrina ela foi ensinada pelo profeta fundador. Temos a questão também da poligamia, que é uma doutrina falsa, porém eles continuam praticando a poligamia, né, de forma, entre aspas, eterna, porque um homem ele, até hoje ele pode ser selado a várias esposas, porque eles entendem que a poligamia não pode ser praticada aqui nessa terra, mas no mundo vindouro com certeza. Nós temos uma teoria também de uma doutrina falsa, porque a doutrina da poligamia ela foi revogada por Wilford Woodruff e ele disse que a poligamia estava de fato sendo
ou seja, rescindida por Deus, né? Então Deus ele acaba com a poligamia e, enfim, né, nós sabemos que a doutrina poligamia, mesmo na sua originalidade, ela é falsa, né? Deus nunca pediu, nem mandou, nem ordenou, nem ameaçou ninguém de ser polígamo para não ser destruído e vice-versa. E lá vai, né? É muita conversinha. Tem a questão também das pessoas que têm um tom de pele mais escura ser amaldiçoada por Deus e não poder receber o sacerdócio. Opa, isso aí também passou a ser uma doutrina falsa, porque o próprio Kimball, em 78, ele passou a dar o sacerdócio para as pessoas de descendência africana, e essas pessoas puderam enfim entrar no templo, isso mais de 150 anos depois. Eu acho que dá bem mais tempo do que isso. E assim, Deus ele revoga de novo mais uma doutrina, e essa doutrina passa a ser uma doutrina falsa. Caramba, velho. Olha aí. Tem uma doutrina também muito pouco conhecida, né? Que é justamente o nome do Espírito Santo, né? Se vocês não sabem, Brigham Young ensinou que o Espírito Santo se chamava, ou chama-se, Michael. Uau! Michael Jackson? Não, só Michael mesmo. Então Michael é o nome do Espírito Santo. Olha aí. Seria isso uma doutrina falsa ou verdadeira, gente? Bom, porque o pessoal sai dando nome em tudo aí, né? Todo mundo tem seu nome. E sobrou para o Espírito Santo chamar Michael. Eu acho isso uma aberração. Mas é a verdade. Então, dentro do mormonismo, esse é o nome do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo passa a chamar-se Michael. Outra doutrina também que é considerada falsa ou não é aquela doutrina onde é ensinado que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo e sim por uma relação sexual entre Deus e Maria, ou entre Adão e Maria, já que Adão era o Deus do mormonismo e já deixou de ser em 1976. Bom, olha aí, mas uma doutrina falsa. Cara, eu vou parar de citar doutrinas falsas aqui, porque onde que eu quero chegar falando sobre isso? É que são tantas doutrinas falsas, e essas doutrinas passaram por tantos anos sem correção, não é? Deus ele deixou isso acontecer, né, durante tanto tempo, mais de 100 anos aí, cada uma dessas doutrinas aí, vamos assim colocar, e que acaba sendo uma coisa até constrangedora. Eu sei que o mormonismo ele acredita numa teoria aí, que é a teoria da revelação contínua, né? Eles dizem que, sei lá, Deus continua revelando para os seus profetas atuais, né, e guiando o seu povo através dessas revelações. Só que são revelações que, sinceramente, não tem nem pé nem cabeça, né? Mas eles continuam defendendo esse tipo de mudança de comportamento, dando a desculpa de que existe essa tal revelação contínua, que para mim, na verdade, nada mais é do que um sistema de controle narrativo, né? Ou seja, onde Deus muda de opinião toda vez que a doutrina ela se torna constrangedora. Então, quando essa doutrina passa a ser constrangedora dentro dos padrões culturais e sociais, dentro desses aspectos, então Deus ele vai lá e muda. Não, agora não é mais assim. E aí é o que a gente vê dentro da Igreja Mórmon, né? De tempos em tempos, o que era doutrina deixa de ser doutrina, o que era ensinamento deixa de ser ensinamento. E aí é complicado, né? Um exemplo é a própria poligamia, que teve essa doutrina mudada por conta da pressão do governo. Então houve uma pressão social nos Estados Unidos para que o Yosef Woodruff ele pudesse receber essa revelação, revogando essa lei eterna, entre aspas. E nós temos também o exemplo de 1978, que eu citei agora há pouco, em relação ao sacerdócio serem dado aos negros também, né? Ou seja, aqueles negros que eram descendentes de Caim, amaldiçoados porque o tom de pele era escura,
eles passaram a receber o sacerdócio mediante uma revelação dada ao próprio Kimball 2 anos depois, que ele acaba tirando toda a credibilidade e a moral dos profetas do passado. E isso é muito interessante, né? Então a revelação veio para Kimball em 78. Enfim, o que é que eu vejo nisso tudo aí? A Igreja Mórmon, ela é apresentada como Igreja Restaurada da Verdade, ou da Verdade Restaurada, né? Isso é um livro da Verdade Restaurada e tal, é a verdade para lá, a verdade para cá. Mas o que eu vejo é que a verdade de ontem se torna a heresia de hoje, e as revelações de hoje serão as heresias de amanhã, né? Elas serão corrigidas por conta da revelação contínua de Deus. E aí, o que é que eu vejo nisso tudo, né? E não existe nenhuma revelação, somente uma edição feita por Deus. Deus vai editando ali aquele mandamento até ele se adequar aos padrões que agradem seus filhos aqui na Terra, né? Então vai ali, pá, vai editando, e é um grande editor, esse Pai Celestial dos Mormons. E é um editor que já está cansado, por sinal. Uma das citações que eu ouvia muito dentro da igreja é que os profetas são homens imperfeitos, mas nunca iriam guiar a igreja em erro, porque Deus não iria permitir. Não é verdade? Quando um profeta coloca uma doutrina ou expõe, e hoje, nos dias de hoje, ela não faz sentido, eles dizem que isso é a opinião dele, pessoal. Mas não é uma revelação para a igreja. É interessante demais, né? Por quê? Porque os profetas são homens imperfeitos e Deus nunca permitirá que eles guiem a igreja em erro. Só que o que nós vemos é a igreja em erro durante muito tempo. Muito tempo. E o Kimball, ele acaba de tirar toda a moral, ou seja, descredenciar todos os profetas que passaram pela igreja antes dele, porque eles ensinaram doutrinas falsas. E se Deus não permite isso, que um profeta possa conduzir ou guiar a igreja em erro, por que Deus permitiu então que esses erros perdurassem por mais de 100 anos, um século? Qual é a lógica disso aí? Não é verdade? Por que Deus permitiu que se errasse tanto, se Ele não permite que os profetas guiem a igreja em erro? É simplesmente porque os profetas não são profetas coisa nenhuma. Ou são falsos profetas, ou não são profetas. E a igreja nunca foi a igreja de Jesus Cristo. Na verdade é um conglomerado financeiro que usa a fé para obter vantagens das pessoas. Vantagens financeiras principalmente, né? À toa que ela hoje é a igreja mais rica do mundo, com um moizinho de gente assim, ó. Uns 4 milhões de membros ativos no mundo eles conseguem ser, porque eles fizeram uma construção de um império financeiro robusto. Eu não vejo que a igreja Mórmon ela restaurou verdade nenhuma, porque não tem o que restaurar em cima de tanta mentira, sabe? É muita mentira, gente. E o pior de tudo não é nada, é você ver os profetas de hoje queimando a imagem dos profetas do passado. Você vê que o próprio Monson, ele em 2014, ele foi lá e proibiu o batismo de crianças cujos pais fossem casais homoafetivos, né? E daí entrou o Nelson e já foi abrindo as portas e desfazendo a revelação de Monson, porque ele recebeu outra revelação de que agora poderia voltar a batizar essas pessoas, essas crianças na igreja. E agora a gente fica esperando o que é que Oaks vai fazer com as revelações de Nelson. Então essa é a tal da revelação contínua, gente. É Deus desfazendo o que ele fez. É Deus voltando atrás em suas revelações, em sua palavra. Algo que é inimpensável. Não dá nem para pensar uma coisa dessa.
Isso só mostra o quanto esses homens nunca foram guiados por Deus, coisa nenhuma. Eles seguem um roteiro ali, né, do que vão fazer, e as pessoas vão seguindo. Eu vejo pessoas dentro da igreja, né? Vejo isso muito em comentários aí no Instagram, né, na página Máscara Mormon. E você vê algumas publicações, inclusive essa publicação é desse blog, né? Tem essa página aí no Instagram. Eu vejo pessoas falando ali, digitando, falando que são estudiosos do Evangelho. Essa semana uma moça quebrou a perna de justamente com esse card aí. Dizendo que era estudioso, qual era o problema e tal, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco a moça vai lá e fala, mas Kimball foi lá e disse que tudo isso era mentira. Esse cara sumiu, né? Então o problema dos membros no mormonismo é isso, né? Que eles são tão arrogantes e tão donos da palavra, são tão sábios, assim vamos dizer, né? Que eles não conseguem ver o próprio quintal, não conseguem olhar para trás, não conhecem a sua história. Fica naquela onda lá dos manuais que a igreja coloca lá, tudo prontinho, entendeu? Porque a igreja ela quer que você só veja isso. Quer ver uma coisa bem interessante? Brigham Young, ele declarou isso que eu vou dizer agora em 9 de junho de 1873. Você consegue ver essa citação na BYU Special Collections MSD 1234. Essa é a referência que você pode buscar. Mas a citação é essa: quem rejeitar a doutrina de Adão sendo nosso pai e Deus, não compreenderá o Evangelho. Aí você chega lá em 76, né? Em 1976, ou seja, 103 anos depois, Kimball vai lá e desmascara a doutrina. Porque segundo Brigham Young, negar essa doutrina era negar o Evangelho. Mas segundo Kimball, acreditar nela é cair em doutrina falsa. Ou seja, você tem duas revelações opostas de dois profetas que são referência dentro do mormonismo. E nenhuma coerência entre os dois. Gente, onde é que está a revelação de verdade? Até que ponto, gente? As pessoas vão ficar nessa aí, nessas conversinhas desses caras aí. Um fala mal do outro, um detona o outro. Tem uma escritura que fala que o reino de Deus ele não está subdividido, né? Mas aqui parece que tá. E aí o que acontece quando Kimball ele nega isso aí que é colocado, né? Ele está negando a progressão lógica da própria doutrina mormon. Não tem progressão, não tem lógica mesmo. Ou o profeta anterior estava errado, ou o atual está mentindo para manter a imagem limpa. Que é o que eu imagino que aconteceu, né? Porque nos dias de hoje ensinar que Adão é o Deus que você tem que adorar não iria soar muito bem, né? A obra missionária com certeza não iria progredir com esse tipo de ensinamento. E aí vocês não iriam captar mais pessoas e não iriam, logicamente, gerar mais recursos através dos dízimos que iriam entrar dos novos conversos. É isso, gente. Então, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: quando o Spencer W. Kimball ele condenou as doutrinas, né, que foram ensinadas por profetas do passado, ele abriu uma ferida que a igreja tenta esconder até hoje. Mas ele não tem noção do que isso causou, qual a dimensão dessas palavras dele nesse discurso de 1976. Porque ao admitir que os profetas do passado ensinaram heresias, ele destrói o argumento central de que Deus nunca deixaria um profeta guiar a igreja em erro. E olha que foram muitos profetas que vêm guiando a igreja em erro. E eu não diria que são profetas, né? Eu só diria que são líderes mesmo. Porque, cara, esses caras não têm revelação de Deus, nem debaixo de chuva, velho. Se Young ele pôde ensinar que Adão é Deus, por exemplo, se Smith ele pôde ensinar que a segunda vinda seria em 1890, por exemplo, se
Teve o ensinamento de Yang, de que o nome do Espírito Santo é Michael. Gente, são tantos ensinamentos, eu vou até segurar um pouquinho. Mas se eles puderam ensinar essas doutrinas e tudo isso é falso, então Deus ele realmente falhou em proteger a sua igreja da apostasia interna. Ou seja, Deus está sabotando o seu próprio reino. Não faz nenhum sentido, cara. E se Kimball está certo, isso quer dizer que a verdade da doutrina Mórmon, ela se dá apenas a partir de 1976. De 1976 para trás, antes de Kimball, é tudo mentiroso, é tudo falso profeta. Se Kimball ele está certo, então os outros profetas são falsos profetas. Mas se os outros estão certos dentro de seus ensinamentos, Kimball é o falso profeta. E sucessivamente, os que seguem a linha de Kimball. Então, é isso, né? É a igreja, ela mesmo se canibalizando, né? Muito normal, quando não existe de fato um centro, uma luz, uma direção a seguir. Cada profeta ele quer impor o seu ritmo, quer impor as suas leis, que na verdade se tornam leis, né, para o povo mórmon, o que o profeta fala, né? Quando o Nelson ele iniciou o chamado dele de profeta, ele mandou o povo tomar vitamina. Então todo mundo aí fazendo vitamina de abacate, banana, né, essas coisas assim. Ou talvez comprando suplementos, né, na farmácia para dar uma suplementada, né. Então o povo tava meio fraquinho, então toma essas vitaminas que eu cheguei aí, vocês estão fracos. É isso aí, velho. Muita profecia, muita coisa assim, muita revelação, né, que na verdade, de fato, eu não vi nenhuma. Eu acredito, por exemplo, que o profeta de Deus, se ele conversasse com Deus de fato, ele iria prever algumas coisas, né, que iria assolar a humanidade e as pessoas não teriam culpa, né, do que estivesse acontecendo, como por exemplo a pandemia com a Covid-19, né? Nelson não previu nada. Nada. Nenhum profeta mórmon moderno preveu nada para que seu povo pudesse estar preparado para essa pandemia. Mas se vocês forem pesquisar e olhar a história, Bill Gates ele preveu a pandemia de Covid 5 anos antes, não é verdade? Só fazendo cálculos matemáticos. Então eu acho que Bill Gates está mais para profeta do que esses profetas do mormonismo. E com essa eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado para vocês que me ouviram até aqui. Um excelente dia ou excelente noite, ótima semana para todos e até a próxima.